melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. Queridos irmãos, estamos vivendo tempos difíceis em várias áreas da sociedade, na política, na educação, na saúde, na família, mas a palavra de Deus diz que os filhos de Deus têm que discernir o tempo e o modo como devemos agir. Eu quero te convidar para participar do seminário Shemitah Jubileu, que será nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Neste evento estarão presentes vários apóstolos e profetas de nações, e você entenderá claramente o propósito de Deus para este tempo e principalmente como você deve agir. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando. Dê crédito à palavra de Deus e compreenda como você deve agir nos tempos Shemitah Jubileu. Entre no nosso site www.casaapostolica.org.br e saiba todos os detalhes sobre esse grande seminário Shemitah Jubileu. Deus abençoe a sua vida. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão, declara então, no ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão, declara então, no ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Te adorando, Senhor. Nós te adoramos. Te amar não é estar somente dentro de um local. Para o religioso isso é normal. Te amar é obedecer. Te amar é viver o sobrenatural. Para o cristão Cristo é real. Te amar é viver pra ti. Te amar não é estar somente dentro de um local. Para o religioso, te amar é obedecer. E te amar é viver o sobrenatural. Para o cristão, Cristo é real. Te amar é viver pra ti. Adorar a Deus é obedecer a sua voz, como Abraão obedeceu, dando seu filho Isaac por amor a Deus. Adorar a Deus é tocar o seu coração, com atitudes como o rei Davi, que construiu um altar de adoração a Deus. Amar a Deus. Te amar não está somente dentro de um local. Aleluia. Te é obedecer, Senhor. Te amar é viver o sobrenatural. Para o cristão, Cristo é real. Te amar é viver pra ti. Adorar a Deus é obedecer a sua voz, como Abraão obedeceu, dando seu filho Isaac por amor a Deus. Adorar a Deus é tocar o seu coração, com atitudes como o rei Davi, que construiu um altar de adoração a Deus. Adorar a Deus é obedecer a sua voz, como Abraão obedeceu, dando seu filho Isaac por amor a Deus.
Nome da palavra desta noite: a obediência produz o milagre. Diga comigo: a obediência produz o milagre. Muitas vezes nós não entendemos por que os milagres não têm acontecido no nosso meio. Mas pastor Luiz Zanon abriu a nossa reunião dizendo que nós não seremos mais envergonhados. Quantos acreditam nisso? Quantos creem nisso? Que este é um tempo que Deus está falando claramente com a sua igreja. Por isso é importante que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus está falando. E Deus tem falado muito sobre a obediência desta igreja local. Nós precisamos obedecer à voz profética, nós precisamos nos comprometer, nós precisamos entrar na onda e no ciclo daquilo que Deus está falando. E nesta noite, eu quero falar sobre um homem que recebeu uma palavra profética. E ele recebeu uma palavra profética de uma pessoa que aos olhos naturais ele jamais poderia dar crédito, porque veio de uma serviçal, veio de uma funcionária que estava ajudando a arrumar a sua casa, mas ela lançou uma palavra profética para um homem muito importante da Síria. Ele era o chefe, o capitão número 1 da guarda do rei Ben-Hadad, mas ele se submeteu e obedeceu à voz de Deus através daquela palavra profética. E diga comigo: ele viu. Diga comigo: ele viu. Diga comigo, igreja: ele viu a glória de Deus. Porque ele simplesmente se comprometeu e obedeceu à voz do Senhor. Ele não tinha entendimento daquilo que era a palavra que foi lançada sobre a vida dele, mas ele decidiu obedecer. E o que aconteceu? Havia muitos leprosos. Diga comigo: havia muitos leprosos. Mas Deus levantou este homem para que ele pudesse ser um testemunho para todos os sírios. E nesta noite, eu quero contar essa história com você. Eu quero narrar esta história com você. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. E eu quero ler esta história. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não trouxe, senta de um lado de uma pessoa que trouxe uma Bíblia, para que você possa entender aquilo que nós vamos ministrar nesta noite. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor tinha dado grande livramento aos sírios. Este homem era valente, poderoso, porém leproso. Diga comigo: leproso. Diga comigo, igreja: leproso. Igreja, diga comigo: leproso. Por que eu quero que você fale isso? Para que você veja a situação que estava esse homem, para você ver as circunstâncias que esse homem estava vivendo. Saíram tropas da Síria e também da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Diga comigo: profeta. Porque toda vez que nós recebemos uma palavra profética, é uma palavra que vai mudar o estado da nossa vida, a nossa situação e a nossa circunstância. Por isso, quando nós recebemos uma palavra profética, nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos submeter a palavra, porque quando nós nos submetemos à palavra, as coisas começam a acontecer. Então vamos continuar. Naamã
diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e disse que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim, Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que restaures da tua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus? Por acaso posso matar e vivificar? Por que me envia então a mim para ser restaurado da tua lepra? Notai, peço-vos, que ele está buscando uma ocasião contra nós. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Por que você está desesperado? O rei não teve a revelação, o rei não teve o entendimento, o rei se desesperou mediante a circunstância que ele estava vivendo. E lembre-se que era o rei da onde? De Israel. O Jorão era o homem que havia sido levantado por Deus para guiar o povo de Deus, mas ele não entendeu nada daquilo que estava acontecendo, que Deus estava dando uma grande oportunidade para que um milagre pudesse acontecer. Talvez a sua circunstância, a sua situação, seja a grande oportunidade para o teu milagre. Talvez os seus problemas, as suas lutas, as suas tribulações, sejam exatamente o que Deus está proporcionando para que você veja o milagre de Deus. Vamos seguir. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes, e ele disse: notai, peço que estão buscando ocasião contra mim. Mas Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim Naamã, com seus cavalos e com seu carro, parou à porta do profeta Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai. Diga comigo: vai. Lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e tu serás purificado. Quando o capitão do rei da Síria ouviu aquela palavra, ele falou: por acaso esse homem está pensando que eu sou louco? Ele nem sequer vem à porta, ele nem sequer me atende, e ele manda eu mergulhar no Rio Jordão, um rio todo que está cheio de lamas. Por acaso na Síria não há rios muito melhores do que este rio? Porque cada vez que Deus fala que vai fazer um milagre, nós queremos colocar as condições. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas Deus não faz do nosso jeito, mas Deus faz do jeito que Ele quer. E é por isso que eu quero que você leia comigo o versículo 14. Pelo que aquele homem desceu e mergulhou no Jordão, depois de murmurar muito, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada. Diga comigo: carne restaurada. O que está dizendo a palavra de Deus é que, quando nós desafiamos a nossa mente natural, e nós caminhamos pela mente do sobrenatural, nós começamos a ver a glória de Deus. Nós começamos a acreditar no sobrenatural de Deus. E muitas vezes, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas é muito importante que você saiba que o que Deus quer são as atitudes que eu e você estamos tendo mediante o problema. O que Deus quer
é ver se nós obedecemos a Deus e submetemos a palavra do profeta. Deus tem usado esses dias para falar do ano Shemitah. Deus tem usado esses dias para falar do tempo da adoração. Deus tem usado esses dias para falar que nós necessitamos nos humilhar diante de Deus. Mas o que nós temos sentido, não só eu, mas todos os pastores, profetas, evangelistas, mestres da casa apostólica, têm notado que a igreja, como um todo, está como que surda para aquilo que nós estamos falando. E nesta noite eu quero te levar a crer no sobrenatural, porque há uma palavra de Deus no livro de Hebreus que diz isto: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível. E muitas vezes nós queremos ver o milagre de Deus, mas nós não queremos atuar através da fé. A fé, ela opera quando todas as circunstâncias são contrárias. A sua situação está difícil, a sua situação está crítica, os problemas são grandes. É nesta hora que Deus opera. É nesta hora que Deus faz maravilhas, porque Deus quer que você se submeta e obedeça à vontade dEle. O que Ele quer de mim, de você, é obediência ao propósito da nossa chamada. Por isso que Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Um dos homens mais sábios da Bíblia chamava-se Salomão, filho de Davi. E Davi, ele disse uma palavra tremenda através do salmo que ele editou. Olha o que ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Deus nunca pediu para que você fizesse nada, mas Deus pediu apenas que você obedecesse a Ele e acreditasse no milagre que Ele vai fazer na tua vida. Deus não quer que você seja um super-herói. Deus não quer que você seja um super-crente. Deus quer que você apenas creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Por isso, eu quero que você entenda que quando você se entrega totalmente a Deus, quando você se submete totalmente a Deus, quando você obedece à palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. Eu quero começar por este texto. Olha o que está escrito nesse texto. Então Eliseu mandou um mensageiro. Aí, filha. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. A mensagem para o rei, para um capitão, para um homem acostumado com a guerra, era uma palavra louca. Diga comigo, louca. Era uma loucura falar para o chefe. O homem estava com uma farda, ele tinha várias condecorações, porque ele já tinha levado o povo da Síria a vários livramentos, e ele estava com uma farda, e tinha vários homens sobre o comando dele, e tinha vários carros, vários cavalos que estavam ao lado dele, e o profeta fala para ele: ó, mergulha no rio. Eu mergulhar no rio? Quando ele recebe essa ordem do profeta, parecia uma loucura. O profeta diz para ele: vai, e o que mais? Lava-te. Ele dá uma ordem para o chefe do capitão da guarda da Síria. E esse homem era um homem muito orgulhoso, era um homem cheio de formalidades, era um homem vaidoso,
Era um homem que decidia o destino de muitas pessoas, porque ele era um general, não era nem capitão, ele era um general. E ele recebeu uma ordem. Mas qual era a finalidade, qual era o propósito desta ordem? Uma transformação de uma carne para caminhar pelo Espírito. Era uma transformação espiritual na vida das pessoas. Eu não quero que você se distraia, por favor. Eu não quero que você se desligue por nada. Não permita que ninguém roube este momento seu agora. É muito importante você estar ligado nos pequenos detalhes, porque é isso que vai decidir a tua vida. A nossa vida é decidida por atitudes de fé. Se você não acredita nisso, eu digo para você, continue fazendo o que você está fazendo lá fora. Agora, se você não acredita que as suas atitudes de fé vão mudar a história da tua vida, você vai continuar a vida inteira sendo escravo daquilo que você faz. Mas se você decidir ouvir aquilo que Deus está falando, você vai começar a desfrutar do melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é caminhar num outro nível, não no nível que você está. E se Deus te plantou aqui neste lugar, é porque Deus quer te promover. Diga para quem está do teu lado, Deus quer te promover. Se Deus quer te promover, Ele quer tirar você do lugar que você está, e Ele quer que você suba alguns degraus. Você não vai continuar na mesma posição que você estava. Deus quer te levar a um outro nível. Deus quer te levar a uma outra posição. Esta posição que você está, não é a posição que Deus tem para a sua vida. Por isso, Isadora, eu quero que você escute muito bem. E eu quero que você não se distraia, sabe por quê? Porque Deus tem uma posição de vitória para a tua vida. E às vezes, nós nos distraímos com as coisas que nós ficamos ouvindo. Aquele homem era um homem muito importante, e Deus queria usá-lo como um modelo de transformação. E sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Que você, diga assim, eu serei um modelo nessa cidade. Deus quer levantar modelos. Deus quer levantar pessoas que possam influenciar a terra. Deus não está esperando do presidente da república, nem do presidente do Congresso, ou do Senado, ou do prefeito municipal, ou dos vereadores, ou do deputado. Deus está esperando de mim e de você. Por isso que Deus quer que nós sejamos ousados, como foi aquela menina. Diga comigo, menina. Ela estava trabalhando na casa do general da Síria. E ela deu uma palavra: oxalá o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele recebesse uma palavra de um profeta. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na verdade a situação era extremamente difícil. Pegar um general e fazer uma mudança e uma transformação num homem arrogante, porque às vezes nós achamos, porque temos isso ou temos aquilo, ou porque somos mais ou somos menos que alguém, podemos ter alguma diferença em relação a qualquer coisa. Isso para Deus não vale nada. O que vale para Deus é um coração disponível a obedecer à vontade de Deus. É por isso que eu quero que você olhe o que está escrito nesse texto. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele, quem deu livramento? O Senhor.
Ele ainda era um homem que não tinha revelação, não tinha entendimento, todavia Deus estava usando para dar livramento ao povo da Síria. Mas diz a palavra que esse homem era um herói valoroso. Diga comigo, valoroso, porém leproso. Significa que ele era completamente podre por fora. E o que Deus queria era fazer uma mudança de dentro para fora. Deus queria que os valores fossem invertidos. Mas ele só poderia ver um milagre no exterior se ele mudasse o interior. E é isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar exatamente da obediência desse homem. Esse homem orgulhoso, soberbo. Mas o grande milagre na vida deste homem foi a obediência. Foi ele obedecer ao profeta. Foi ele acreditar na palavra do profeta. Foi ele se submeter ao profeta. Porque próprio Jesus disse, olha o que Jesus falou. Muitos leprosos havia em Israel naquele tempo. Está escrito que muitos haviam naquele tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles, diga comigo, nenhum, foi curado. Somente Naamã. Agora, por que Deus faria somente com Naamã? Se Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus queria levantar ele como um modelo de obediência e submissão à palavra profética. Deus queria usar ele como um sinal da glória sobre a terra. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é te usar como um modelo de obediência e submissão à palavra. Por isso que é muito importante você acreditar que o milagre vai acontecer. E eu pergunto nesta noite, tem alguém que acredita no milagre? Tem alguém que crê que o milagre vai acontecer? Eu abro a minha boca e eu venho anunciar que este é o tempo que Deus está falando neste lugar, que algo sobrenatural está por acontecer. É por isso que nós estamos nos preparando para o tempo do Shemitah, porque Deus vai interferir em toda a terra, e os nossos olhos verão aquilo que o Senhor vai fazer. Deus tem anunciado isso. Por isso é importante que você abra o teu coração, abra o teu entendimento. Não permita que a sua sabedoria ou o seu conhecimento esteja acima do poder e da unção de Deus. E hoje eu pedia para Deus, Senhor, me dá graça. Me dá graça na palavra desta noite. Eu preciso, Senhor, impactar as pessoas. Eu preciso quebrar as estruturas que estão fechadas. Eu preciso quebrar, Senhor, as estruturas mentais. Pessoas que já não acreditam mais que Deus pode mudar a sua história. Mas eu venho anunciar que Deus vai te surpreender de forma gloriosa, assim como ele surpreendeu aquele homem, orgulhoso, soberbo, valoroso, general da Síria. Deus vai surpreender você. Deus vai fazer coisas na sua vida que nem mesmo você acredita. Mas apóstolo, o senhor não tem ideia o que eu estou passando. O senhor não tem ideia o que eu estou vivendo. Por acaso a sua situação não é mais fácil, é mais difícil do que aquele homem leproso? Eu quero dizer para você que o leproso, naquele tempo, ele era rejeitado por toda a sociedade. Ele não podia ficar perto das pessoas. Ele era como se fosse isolado. E aquele homem que tinha aquele belo uniforme, escondia aquilo que estava passando dentro dele.
Muitos de nós não permitimos que as pessoas vejam as nossas feridas. Muitos de nós não permitimos que as pessoas saibam das nossas fraquezas e das nossas debilidades. E nós muitas vezes queremos julgar, queremos criticar, queremos apontar a vida do outro. Mas eu quero dizer para você que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, porque se Ele falou que vai fazer, é porque Ele está a ponto de fazer algo na tua vida. Ele está a ponto de realizar algo glorioso, assim como Deus usou aquela menina para dar uma palavra profética na vida daquele general. Deus vai me usar para abrir a tua mente. Olha o que disse a menina. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Diga comigo, uma menina. Diga comigo, uma menina. Olhando para ela, parecia que ela não representava nada. Sabe por quê? Quem ia dar atenção para a menina? Quem ia ouvir aquilo que a menina ia falar? Eu imagino que ela estava lá, lavando os pratos, lavando as panelas. Daí ela virou e falou assim: ó patroa, se o meu senhor ouvisse o que o profeta falou, ouvisse uma palavra do profeta, a história dele poderia mudar. Diga comigo, ousadia. Diga comigo, intrepidez. Ela abriu a boca e ela manifestou o Cristo na vida daquele general. Quantas vezes você tem sido colocado diante de pessoas importantes, pessoas que se dizem milionárias, pessoas que se dizem abençoadas, pessoas que se dizem prósperas, doutores, e você muitas vezes omite a unção que está dentro de você, você esconde. Mas se você abrir a tua boca e lançar uma palavra, o que vai acontecer na vida destas pessoas, nem mesmo você vai acreditar. Porque Deus quer pessoas ousadas, porque tem pessoas morrendo perto de você, tem pessoas vaidosas, soberbas, ambiciosas, gananciosas perto de você, e você tem a oportunidade de falar que você conhece um Deus que pode mudar a história da vida dessa pessoa, e muitas vezes nós nos colocamos calados. Quantos milionários você conhece, quantas pessoas abençoadas você conhece, e que às vezes estão usando drogas, às vezes estão se bebendo, se prostituindo, se drogando, e às vezes nós não abrimos a boca. Mas aquela mulher, olha o que ela disse, aquela menina, ela disse à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. O que ela disse? Ele seria restaurado. Ela lançou um decreto, ela abriu a boca como uma profeta de Deus, e ela disse: um milagre vai acontecer. E nesta noite eu abro a minha boca e eu declaro que o milagre que você está precisando, Deus vai liberar sobre a tua vida, sobre o poder da minha palavra. Do mesmo jeito que aquela menina foi ousada, eu quero ter ousadia nesta noite para profetizar que a sua lepra vai cair. Apóstolo, não estou leproso. Talvez o tipo de lepra que nós temos nos dias de hoje seja um pior do que aquele que era do general da Síria. Porque às vezes nós falamos mal das pessoas, às vezes nós criticamos, às vezes nós julgamos. Nós fazemos tantas coisas que desagrada. Mas eu quero te dizer que quando nós lançamos uma palavra, nós somos profeta, que mudamos o destino da vida das pessoas.
Jesus falou, olha o que ele disse. E respondendo disse, Elias virá primeiro. Elias é o espírito profético que viria para mudar todas as coisas. E o que nós temos falado neste lugar é uma palavra que a sua história, a sua circunstância, ela vai mudar. Apóstolo, eu trabalho nesse lugar, eu ganho R$ 1.000 por mês, eu não posso mudar a minha história, mas eu quero dizer para você que aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. E a sua história pode sair da noite para o dia, daquilo que não é, para aquilo que é. Você acredita que Deus é poderoso? Você acredita que Deus pode? Por isso acredita na palavra, creia na palavra profética, creia que todas as coisas é possível para aquele que crê. Aquela menina profetizou, aquela menina foi usada por Deus, e Deus ouviu, porque você não é um repórter para anunciar as desgraças, mas você é um profeta, para anunciar um novo tempo na vida das pessoas. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. A menina lançou um decreto, ela abriu a boca, e ela começou a declarar, a sua história vai mudar, a sua história vai mudar, a sua história vai mudar. Olhe para o propósito daquilo que está sendo falado, e olha o que aconteceu na vida de Naamã. Então foi Naamã, e notificou o seu senhor. Ele era um homem acostumado a obedecer às ordens do rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e ele disse, assim e assim me falou a menina que é da terra de Israel. Gente, povo de Deus, o que o rei da Síria podia falar? Você vai escutar uma serviçal? Você vai escutar uma ajudante da sua casa? A verdade é que quando Deus tem propósito, Deus levanta até uma pedra para mudar o nosso destino. Porque a palavra do Senhor diz que eu e você e eu, nós somos isto, olha. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para anunciar as grandezas do meu reino. Eu e você fomos chamados para anunciar as grandezas do reino de Deus. Por isso, nós precisamos ter uma atitude, e esta atitude vem através da autoridade que está sendo lançada sobre a minha e sobre a sua vida. Aquele homem era um homem acostumado a receber ordens do rei, mas quando ele recebeu a palavra da menina, ele reconheceu a autoridade espiritual na vida daquela menina. O maior segredo do sucesso está em você obedecer à autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. Mas sabe o que tem acontecido no meio do povo de Deus? As pessoas hoje, elas não respeitam, elas não se submetem, elas não obedecem às autoridades que Deus constituiu sobre a vida delas. Por isso elas estão aí penalizadas, elas estão aí pagando um preço terrível, porque elas não entendem o que é uma autoridade. Mas aquele rei, quando deu a ordem para o general, ele simplesmente, ele obedeceu. E olha o que ele fez, olha o que diz o texto. Então disse o rei da Síria, olha o que Ben-Hadad falou para o general, vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele foi e tomou na sua mão 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. Sabe o que significa 10 talentos de prata? Significa simplesmente 340 quilos de prata. E diz a palavra que ele tomou 6.000 ciclos de ouro. 6.000 ciclos de ouro, nós estamos falando de quase 60 quilos de ouro. Eu pergunto para você, aquele homem estava disposto a pagar para que o milagre dele pudesse acontecer. Ele estava disposto a se comprometer, ele estava disposto a honrar.
Ele estava disposto a semear para que verdadeiramente o milagre acontecesse na vida dele. Eu corro o risco de dizer que aquele homem estava desesperado para ver o milagre dele acontecer. E eu pergunto para você nesta noite, você que está nos vendo e nos ouvindo, você está desesperado para que o teu milagre aconteça? Você está desesperado para ver a glória de Deus? Você está desesperado para ativar o sobrenatural na tua vida? Você quer realmente se comprometer com Deus? Porque aquele homem, eu creio que um dos maiores sonhos da vida dele, pastor Zanon, era ser curado da lepra. Era não ver mais, toda vez que ele ia tomar banho, ele arrancava a roupa dele e ele via aquela carne dele sendo apodrecida. Eu creio que aquilo era uma vergonha para ele. Eu creio que aquilo era uma dor muito grande. E nos dias de hoje, quantos de nós temos passado por dor, por angústias? Quantos de nós estamos sendo intimidados? Quantos de nós temos tido situações? Olha agora o que vai acontecer comigo, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não tenho mais dinheiro para isso, eu não tenho mais dinheiro para aquilo. Para com isso. A verdade de Deus para a tua vida não é essa. Porque o que Deus está falando para mim e para você, que Ele está disposto a fazer algo glorioso, e assim como a menina anunciou um tempo profético na vida do general, eu quero anunciar um tempo profético sobre a tua vida nesta noite. Quando o rei de Israel, o rei Jorão, recebeu a carta do rei da Síria, Ben-Hadad, sabe qual foi a situação dele? Diga comigo, desespero. Olha o que diz a palavra. E sucedeu que o rei de Israel, lendo a carta, rasgou as suas vestes, e ele disse: por acaso sou eu Deus para matar e para vivificar? Por que então me envia este homem para que eu o cure da sua lepra? Porque deveras notai, peço-vos, e vejo que busca ocasião contra mim. Ele achou que era uma circunstância para criar uma contenda, uma intriga, uma guerra. E ele rasga sua roupa, como uma atitude de desespero. Isso nós estamos falando do rei de Israel. Ele não teve a revelação, ele não teve o entendimento, ele não teve a sabedoria, ele não teve a compreensão. E nos dias de hoje o que tem acontecido no meio da igreja do Senhor é que o povo de Deus está desesperado, rasgando as vestes, porque eles não acreditam que Deus pode fazer o sobrenatural de Deus. Olha o que diz o próximo texto. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, que coisa tremenda, por que rasga as tuas vestes, meu rei? Deixa vir este homem a mim, porque saberá que há profeta em Israel. Porque muitas pessoas querem procurar as autoridades, muitas pessoas querem procurar os grandões, mas na verdade o que Deus quer de mim, de você, é que nós nos coloquemos na posição de profeta para anunciar um novo tempo na vida das pessoas. E a verdade foi uma só: Eliseu assumiu a posição, e ali ele abriu a boca sobre a vida do general, e ele lançou esse decreto. Olha o que ele disse. Então Eliseu mandou um mensageiro e disse: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Diga comigo, 7 vezes. Igreja do Senhor, diga comigo, 7 vezes. Eu sou apaixonado por esse texto,
Porque Deus sempre fala através do 7. Porque 7 para mim é um tempo de cumprimento do propósito. 7 para mim é o tempo que todas as coisas já estão prontas. 7 para mim é a manifestação da glória de Deus. E qual é o tempo que nós estamos vivendo? Fala assim, o 7º dia de Deus. Nós temos que discernir. Deus tem falado conosco há 7 meses, que nós estamos próximo ao ano Shemitah, jubileu, e que algo glorioso está por acontecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que Deus está falando. E quando aquele profeta lançou uma palavra sobre aquele homem resmungou, aquele homem falou, vou eu fazer isso, vou eu fazer aquilo, vou eu fazer aquele outro. Se você ler a palavra, você vai ver, mas teve um conselheiro que estava no meio deles, falou assim, que custa o senhor mergulhar 7 vezes? O senhor já está aqui em Israel, o senhor vai voltar para a Síria, vamos lá, vamos mergulhar 7 vezes. E o homem decidiu obedecer, diga comigo, obedecer a palavra do profeta. Ele decidiu se submeter, e ele começou, mergulhou a primeira vez. O que aconteceu? Nada. Ele mergulhou a segunda vez, e o que aconteceu? Ele mergulhou a terceira vez, ele mergulhou a quarta, ele mergulhou a quinta, ele mergulhou a sexta, mas quando ele mergulhou a 7ª vez, ele saiu completamente curado e restaurado. O que eu venho anunciar a você nesta noite, que não importa quantas vezes você já tentou, quantas vezes você já acreditou, mas eu quero que você acredite mais uma vez, porque eu creio que o tempo de Deus chegou para a tua vida, eu creio que o tempo de Deus chegou para a tua casa, e algo glorioso, Deus está a ponto de fazer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que nós estamos dizendo, porque Deus quer mudar a história da sua vida, assim como Deus mudou a vida do general da Síria. Deus vai começar a levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e a glória de Deus vai se manifestar de uma forma maravilhosa. Sabe por quê? Porque você não esmoreceu, porque você não desistiu, porque você não recuou, mas você perseverou em servir ao Senhor. As situações difíceis vieram, os problemas vieram, a humilhação veio, a dor veio, a angústia veio, a tristeza, a depressão, mas você não desistiu. Assim como aquele homem, ele mergulhou 7 vezes, era um processo na vida dele, e ele atravessou pelo processo, e ele viu realmente o cumprimento do propósito, ele acreditou na purificação, e ele foi completamente purificado. E nesta noite eu quero declarar sobre a tua vida, que a lavagem da purificação vai acontecer na sua vida, na sua mente. Não importa o que você tem enfrentado, não importa as lutas que você tem travado, o que importa é que Deus te fez uma promessa, e a promessa dele vai se cumprir, e você não vai morrer sem antes se cumprir a promessa que Deus tem para você. Eu quero perguntar para você, tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê nesse lugar? Então aplauda bem forte ao Senhor, porque o tempo do teu milagre chegou. Aleluia! O melhor caminho está dentro